Olá! Então essa é a segunda parte da aula sobre receptores de fármacos. Nós vamos falar dos receptores ligados à proteína quinase e dos receptores nucleares. Ao final da aula, nós vamos citar alguns distúrbios que estão associados com alterações nos receptores. Bom, nós vemos aqui que os receptores ligados à proteína quinase têm apenas uma alça transmembrana, um domínio de ligação extracelular, que é onde o fármaco ou a substância endógena irá se ligar, e um domínio de ligação intracelular, que também é chamado de domínio catalítico, uma vez que nesse domínio se liga a quinase, que vai desencadear a cascata de fosforilação. Esses receptores normalmente sofrem dimerização para que eles possam desencadear o efeito dentro da célula, ou eles são encontrados também já como dímeros estáveis, diferente dos outros receptores que nós vimos até agora. E também as substâncias que se ligam nesses receptores são fatores de crescimento, citocinas e alguns hormônios, como por exemplo a insulina e a leptina. E aqui nesse esquema nós temos um exemplo da cascata de eventos que ocorrem quando um fator de crescimento se liga num receptor ligado à proteína quinase específico para um fator de crescimento. Bom, a esfera vermelha representa o fator de crescimento, nós temos também o domínio do receptor, uma alfa-hélice transmembrana, como nós vimos na imagem anterior, um domínio da tirosina quinase e um resíduo de tirosina que vai ser fosforilado na sequência. Bom, após o agonista se ligar ao receptor, ele altera a sua conformação para que ele possa se dimerizar com outro receptor. Nesse caso, nós vemos um homodímero, em que os dois receptores são semelhantes estruturalmente. Após formar o dímero, as duas estruturas do domínio intracelular, que tem os resíduos de tirosina quinase, acabam se aproximando, e essa aproximação faz com que o resíduo de tirosina quinase sofra uma autofosforilação, então ele ganha átomo de fosfato. Essa autofosforilação cria um sítio de ligação para uma outra proteína quinase de domínio SH, a proteína GRB2. A proteína GRB2 então se acopla ao resíduo de tirosina quinase fosforilado e também se fosforila. Quando a proteína GRB2 se fosforila, ela ativa a RAS. RAS é uma proteína, um produtor de próton cogen presente na membrana celular. E ele vai atuar aqui de uma forma muito semelhante à proteína G, ou seja, ele ativa a outra molécula na sequência através da troca de um nucleotídeo de guanosina difosfato por guanosina trifosfato. Essa troca de GDP por GTP faz a ativação da primeira proteína quinase da cascata das quinases, que é a RAF. RAF se fosforila e a fosforilação de RAF ativa as próximas enzimas da cascata. Assim, uma se fosforila e ativa a próxima, até nós chegarmos na MAP quinase, que é uma quinase ativada por mitógeno. É a última quinase da cascata de fosforilação, que, ao ganhar o fosfato, vai ativar alguns fatores de transcrição, aquele que foi selecionado para transcrever, o qual vai ativar a transcrição gênica no núcleo celular. O resultado disso é a produção de proteínas, de enzimas, que vão levar à divisão, à diferenciação celular e outros eventos. Já que ao final dessa cascata nós temos divisão e diferenciação celular, vale lembrar que uma dessas proteínas, principalmente RAS, pode sofrer uma mutação gênica e ser produzida com alguma alteração, de forma que RAS começa a ativar essa cascata das quinases sem que ele receba um estímulo, ou seja, de uma forma independente, sem que se ligue um fator de crescimento lá no receptor de proteína quinase. Esse é um dos mecanismos do câncer, por exemplo, e por isso essa cascata tem um grande interesse nessa área terapêutica. Bom, nós temos aqui um outro exemplo, que é um receptor de proteína quinase. Esse já é um dímero e ele é um receptor para citocina. Quando a citocina se liga, ele apenas altera a sua conformação e aqueles resíduos de tirosina que estão no meio intracelular se ligam a uma quinase, a JAK. Bom, essa quinase JAK vai ativar a fosforilação dos resíduos de tirosina presentes já no receptor e também do resíduo de tirosina da própria JAK.
Qual é a diferença? O receptor de fator de crescimento, que é o que nós vimos agora, ele tem a capacidade de se autofosforilar, porque ele tem uma quinase já acoplada no seu meio, na sua alça intracelular. Já o receptor de citocina não, ele precisa adicionar JAK para ocorrer a fosforilação. Bom, após ocorrer a fosforilação de JAK, uma outra proteína de domínio SH, agora STAT, se liga a esse átomo de fosfato, também é fosforilada e se dimeriza com outra STAT. Então, essa é a via JAK-STAT. Após se dimerizar, ela migra para o núcleo e ativa a transcrição gênica, também gerando depois a produção de outras proteínas que vão levar à diferenciação celular e à divisão, assim por diante. Bom, nós vamos agora para o nosso último tipo de receptor, que são os receptores nucleares. Eles fazem parte de uma família de 48 receptores solúveis que podem detectar lipídios, como colesterol, por exemplo, e sinais hormonais, como os esteroides, progesterona, testosterona. Esses receptores não estão inseridos na membrana, como todos os outros que nós vimos até agora. Eles estão ou no citoplasma ou no núcleo celular. Então, não é porque eles são chamados de receptores nucleares que eles estão necessariamente no núcleo. Eles migram até lá quando precisam ativar uma resposta celular. Bom, nós temos duas categorias principais, que são os de classe 1 e os de classe 2. Os receptores de classe 1 normalmente formam homodímeros, também se dimerizam, entretanto eles estão presentes no citoplasma. E os receptores de classe 2 estão presentes no núcleo celular e normalmente formam heterodímeros. Nós temos ainda uma subclasse dos receptores de classe 2, que são chamados de intermediários, porque eles são heterodímeros, entretanto, eles respondem a sinais endócrinos, que é uma característica dos receptores de classe 1. Bom, aqui nós vemos a estrutura dos receptores nucleares. Eles são bem diferentes dos outros receptores que nós vimos até agora e eles possuem um domínio de ligação da molécula endógena, um domínio N, onde se liga ao coativador, e na sua região central, eles possuem o que são chamados de dedos de zinco, que na verdade são resíduos, de mais ou menos 60 resíduos conservados de cisteína, que estão ligados por 2 átomos de zinco na sua porção ali central, e eles envolvem o DNA ativando a transcrição gênica. Vamos ver melhor esses resíduos. Então, aqui nessa imagem você consegue ver um pouco melhor 4 resíduos de cisteína ligados a um átomo de zinco, formando então essas duas alças que são os dedos de zinco. Na porção AF2 nós temos o domínio de ligação e na porção AF1 o domínio de coativação. E nessa porção laranja nós temos uma espécie de uma dobradiça que faz com que esse tipo de receptor se dobre mesmo ao envolver o núcleo durante a ativação do DNA. Bom, então aqui nesse esquema nós temos a ligação de um esteroide a um receptor homodímero, que é aquele tipo de classe 1 que está presente no citoplasma. Então, quando o hormônio chega na membrana celular, ele não vai se ligar em nada, ele vai atravessar a membrana celular e encontrar o receptor que está no seu citoplasma. Quando ele encontra, forma um complexo de receptor nuclear e hormônio. Esse complexo se dimeriza com outro receptor e esse dímero então atravessa o poro da membrana nuclear para encontrar o DNA. No DNA, aqueles dedos de zinco vão envolver uma região chamada de elementos responsivos ao hormônio, que é onde ele vai conseguir ativar a transcrição gênica. Bom, após transcrever, o RNA mensageiro vai migrar para o citoplasma, o ribossomo vai produzir uma proteína e vai alterar a função celular. Então, você veja que fármacos que agem em receptores nucleares normalmente vão ter um tempo de resposta de horas ou às vezes de dias. Por quê? Esse é um evento que depende de uma cascata de eventos da produção de uma proteína pela célula e isso pode levar mais tempo do que apenas inibir uma estrutura ou inibir uma pequena cascata. Bom, e os receptores fazem parte do sistema de controle celular. Então, eles atuam controlando a atividade da célula, mas eles também sofrem uma regulação pela célula. E essa regulação pode ocorrer em curto prazo, por dessensibilização, como nós já vimos na outra aula, dessensibilização
homóloga ou heteróloga, e elas podem ocorrer também por longo prazo. Isso ocorre, por exemplo, quando há desnervação de um tecido. Então, aquele tecido, para compensar a desnervação, passa a expressar um número maior de receptores, ou seja, o aumento de receptores, ou pode ocorrer ainda a redução na expressão de receptores. Bom, e para terminar, nós vamos falar de receptores e doenças que estão relacionadas. Então, a compreensão de como funcionam todos os receptores, os canais iônicos regulados por ligantes, os receptores de proteína G, os receptores ligados à proteína quinase e esses receptores nucleares. Entendendo o funcionamento desses receptores, foi possível diagnosticar alguns distúrbios, algumas doenças que estão diretamente relacionadas com a alteração da função do receptor. Isso ocorre, por exemplo, por dois motivos. Ou o organismo cria autoanticorpos, ou seja, doenças autoimunes, que são contra proteínas receptoras, ou seja, esses anticorpos reconhecem os receptores como um antígeno, um corpo estranho, ou por mutações em genes que codificam as proteínas que estão relacionadas com os receptores. Vamos ver então alguns exemplos de doenças. Então, por exemplo, na miastenia grave ocorre a inativação de receptores nicotínicos de acetilcolina. Esses receptores estão relacionados à contração da musculatura voluntária. Então, na miastenia grave, ocorre fraqueza e fadiga muito rapidamente dessa musculatura voluntária. Existem também os anticorpos que são produzidos erroneamente, que acabam ativando receptores. Por exemplo, anticorpos que ativam receptores alfa-adrenérgicos acabam causando um tipo de hipertensão grave. Quando ativam um receptor beta-adrenérgico, acaba levando a um tipo de miocardiopatia. E também os anticorpos ativadores de receptores de glutamato, que acabam levando a epilepsias e distúrbios neurovegetativos. Bom, o nosso último exemplo são os polimorfismos que afetam os receptores beta-2. Esses polimorfismos são muito comuns em seres humanos e eles podem explicar, por exemplo, a redução da eficácia de agonistas beta-adrenérgicos no tratamento da asma, ou seja, no relaxamento da musculatura lisa dos brônquios. Bom, então você viu como é interessante compreender a atuação dos receptores? Nós podemos correlacionar todo esse conhecimento com as nossas situações na prática clínica. Então, espero que você tenha aproveitado e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até mais!